Vamos receber a poderosa palavra de Deus? Eita glória! 1 Crônicas capítulo 11, verso de número 22. Eu vou trazer como tema da mensagem nessa manhã: não espere o clima mudar, decida vencer. Amém? Você sabe que nós estamos agora no outono, né? Mudou a estação. Mas não tem nada a ver com a mensagem. De repente tem, né? Diz assim o texto sagrado, a palavra de Deus: também Benaia, filho de Joiadá, era homem valente, de Cabzeel, e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe, desceu numa cova, e nela matou um leão no tempo da neve. E nela matou um leão no tempo da neve. Benaia, ele era um dos valentes de Davi. Eu sou uma pessoa que eu gosto de sentar, conversar com as pessoas, eu extraio delas coisas que elas nem mesmo imaginam o quanto eu extraio. Porque todo mundo tem algo extraordinário, maravilhoso para oferecer. Talvez uma história, um momento difícil, uma vitória, uma conquista, uma realização. Sempre você vai extrair de alguém alguma coisa muito interessante. Imagina você olhar, você sentar-se com Benaia. A Bíblia diz que ele era um dos valentes de Davi. Essa gente, ele não nasceu valente, ele se tornou um valente. Sabe, eu falo que nós precisamos notar, entender que na vida de todos nós existe 2 coisas importantes: comportamento e potencial. O comportamento é o que as pessoas são, e o potencial é o que elas podem ser. Deus quer despertar na vida de todos nós o grande potencial que existe na sua vida. Talvez você nunca parou para sentar com você mesmo e extrair de você mesmo coisas que você nunca viu. Talvez alguém de fora aponta para você aquilo que você não enxergou. Por isso que é importante relacionamento. Por isso que o 30 semanas ele é um processo de cura, restauração e descobrimento na vida das pessoas. Imagina você sentar com Benaia e ouvir histórias desse cara. A Bíblia diz que quando ele se ajunta a Davi, Davi está refugiado numa caverna chamada Caverna de Adulão. Ali se juntou a ele 400 homens. E a Bíblia fala que eles eram homens perturbados, endividados, com muitos problemas. Imagina você se juntar a um grupo de gente, ou se junta a você um grupo de pessoas que estão com estas características: endividados, perturbados de espírito, cheios de problema. E a Bíblia diz que Davi se fez chefe sobre eles. Então, um homem cheio do Espírito Santo, e cheio do poder de Deus e da revelação de Deus, da intimidade com Deus, de um relacionamento com Deus, ele pode sim influenciar muito a vida de alguém e mudar a história, o destino, o caminho de pessoas. Eu creio que Deus levanta essa igreja neste lugar, e as mensagens que têm sido ministradas aqui, elas podem mudar o destino da sua vida. Porque não é uma palavra de homem, é uma palavra de Deus, ligada nos céus, promessas do alto, que têm sido liberadas sobre as nossas vidas. Imagina sentar com o Benaia e ouvir um pouco da história da vida dele, e ele contar como ele chegou, como ele estava, como ele era, e como ele entrou naquela caverna, e depois quando ele sai dali. A Bíblia faz questão de dizer que o Benaia, ele era o filho de Joiadá. Para que não tenha erro, não é um outro Benaia, é esse, é o filho de Joiadá. É o cara que um dia esteve numa condição muito complicada na vida, mas que hoje é matador de gigantes, é matador de leão, é um cara que desce numa cova, mata um leão no tempo da neve. Eu vou dizer uma coisa para você: Deus vai fazer uma grande virada na sua vida.
Coisas novas estão chegando para você. Tem um versículo em Miqueias, capítulo 7, no versículo 8. Eu falo que esse versículo é profético. Porque diz assim: ó inimiga minha, nós temos inimigos. Gente que quer aplaudir a sua queda. Gente que quer ver a sua derrota. Gente que quer celebrar o seu fracasso. Tem gente assim. Tem gente que não quer o seu bem. Tem gente que ele se irrita com a sua felicidade, com o seu sucesso. E a Bíblia diz assim: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, e se morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Não se alegre porque eu vou me levantar. Talvez esta palavra nesta manhã seja direcionada para alguém que talvez por algum momento, alguma situação na sua vida, as coisas não ficaram legal. Talvez você olhe para você e se sente um fracassado nessa manhã. Talvez até alguém que caí, fracassei. Mas há uma unção aqui, gente. Há uma presença aqui, há uma graça aqui que vai levantar pessoas nessa manhã. Você mesmo vai se assustar com você mesmo, ao ponto de você olhar para você e falar assim: meu Deus, sou eu mesmo. Você vai entender que há uma graça, há uma palavra, há uma profecia, há uma bênção com o teu nome, o seu endereço, há uma unção que está vindo sobre a sua vida nesse dia. Amém? Cair faz parte da jornada humana. Quem nunca caiu? Fracassou, perdeu? Quem nunca chorou uma dor? Teve uma ocasião que eu e a Shirley, nós estávamos vivendo um momento tão difícil. Não é que a gente caiu, mas a gente estava num momento tão difícil. E a gente essa semana foi no cemitério, e a gente até se lembrou disso, do cemitério da saudade. E a gente foi lá para chorar. Eu falei: a gente falou, vamos chorar onde? Vamos chorar no cemitério, o lugar de chorar é lá. E a gente sentou num banco. Ó, faz um tempo já, o Wilson Tony estava passando por nós ainda, ele estava tortinho. Eu falei: lá, já deve estar olhando onde é que ele vai. Foi mesmo. Mas a gente estava ali chorando, ele cumprimentou a gente, falou: oi Tony, tudo bem, Wilson? Não. Mas a gente estava chorando, tanta dor que ele está vivendo, né, bem? Agora, ficar caído, sofrendo, chorando, lamentando, é um tempo. Todo mundo pode viver isso. Mas permanecer caído também é uma escolha. Hoje Deus está chamando você para se levantar. Hoje tem um tempo novo começando para você. Ah, pastor, essa palavra é motivacional. Mas lógico que é. E eu quero motivar você nessa manhã. Porque a Bíblia Sagrada é uma palavra motivacional. Ela vai te levantar, ela está dizendo para você: não, você caiu, aconteceu, chora, luto, dificuldade, dor, crise, mas se levanta. Tem algo na tua vida nesse dia. Tem uma unção chegando para você, em nome de Jesus. O inimigo pode comemorar a sua queda, mas ele teme quando você se levanta. Amém? Deus ainda não escreveu o último capítulo da sua vida. Oh, Pai. Primeira coisa que eu quero que você precise entender aqui nessa manhã: nós precisamos de um batismo de ira santa. Vamos repetir comigo essa frase? Precisamos de batismo de ira santa. Pô, pastor, o que é isso? A gente precisa entender, queridos, que o conformismo não pode tomar conta da sua vida. Por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 12 do livro de Romanos, ele fala assim: e não vos conformeis. Conformar é tomar forma. O mundo quer moldar em você, imprimir em você um formato. O céu quer imprimir em você um formato.
Deus te chama para vencer. Você é o Israel espiritual de Deus. Israel significa aquele que prevalece sempre. Você foi chamado para prevalecer. Agora, por que eu estou usando essa expressão de uma revolta santa, de um batismo, de uma ira santa? Quando a gente olha para o livro de Atos, capítulo 17, Atos 17, verso 16, a Bíblia diz que quando Paulo chega em Atenas, ele está na rua. E Paulo, ele está na rua esperando dois irmãos que vão ao encontro dele. E ele vê tudo o que está acontecendo na cidade. E ele vê a idolatria predominante da cidade. E é importante que você compreenda que nós cristãos não podemos olhar só para, desculpa a expressão, para o nosso umbigo. Para os meus prazeres, as minhas conquistas, as minhas realizações, é muito bom. E eu celebro isso, e quero ver os crentes prosperarem, serem bem-sucedidos, conquistarem, mas que você possa vazar dessa unção, transbordar desta unção, e sentir no seu espírito a indignação que Deus sente com respeito às necessidades dessa cidade, das pessoas, das famílias que sofrem, de gente dominada por uma idolatria, se curvando e adorando um Deus que é de pau, que é de pedra, se curvando a um Deus que não é Deus. E Paulo, quando olha para aquilo, ele fica indignado, revoltado no seu espírito, de você olhar para aquela situação e falar assim: isso não pode continuar assim. É de você olhar para a sua família e ver o inimigo reinando, dominando, cegando, acabando com as pessoas, levando-os ao engano, à mentira, assolapando a vida deles, levando maldições hereditárias, e a gente ficar simplesmente olhando, sem que haja uma revolta santa, uma ira santa, no sentido de você dizer assim: vou me levantar em favor da minha família, eu vou ver a glória de Deus se mover, eu vou orar para que Deus traga um avivamento na minha casa, no próximo batismo eu vou ver gente se batizando da minha família, eu vou celebrar a Deus por isso. Muitos hoje, gente, vivem uma vida conivente com o pecado, aceita tudo passivamente. O diabo está pisoteando, o inimigo está dominando. Você está vendo que a coisa não vai, que é espiritual, e as pessoas não se levantam, não permite-se o Espírito Santo te tomar, te encher, e falar assim: ei, se levante, toma uma postura. Tem gente que aceita tudo. Tem gente que só está faltando dizer assim: sim senhor, sou diabo, sim senhor, sou diabo. Ah, eu estou colocando doença na tua, sim senhor, sou diabo. A sua maldição familiar, sim senhor, sou diabo. Ah, a sua vida financeira vai ser sempre assim, sim senhor, sou diabo. Que isso? Em nome de Jesus, que Deus te dê um batismo de uma ira santa, ao ponto de você se levantar no meio da sua casa e dizer assim: não, Deus tem mais para nós, Deus tem revelação para essa casa, Deus tem batismo no Espírito Santo nessa família, Deus tem cura para essa casa, Deus tem quebra de maldição, Deus tem avivamento para minha casa, meus filhos serão cheios do Espírito Santo. Eu não posso olhar para os meus filhos irem para as drogas e aceitar tudo isso passivamente. Eu me levanto nesta manhã para dizer: não, chega! Postura. Se você olha para o Benaia, por que esse cara se levanta e se posiciona como um guerreiro, um valente? Eu disse dias atrás aqui, Deus gosta de gente disposta, gente que não para, gente determinada, gente que está disposta a ver a situação mudada. O que
você olha que Deus olha para Pedro e a gente vê aquela pesca maravilhosa. A Bíblia chama de pesca maravilhosa. Mas ela é precedida por uma noite inteira de insistência. Agora tem gente que na primeiro não, a primeira porta fechada, a primeira dificuldade já desiste. Já sai dali e fala assim: hoje o mar não dá para peixe. Fecha tudo, põe as redes no barco e vai embora. Mas a Bíblia diz que ele ficou a primeira hora, a segunda hora, a terceira hora, a quarta hora, a quinta hora, a sexta hora, a noite toda. Ele insiste. Ei, eu venho aqui nessa manhã como um profeta de Deus nessa casa, para dizer para você que é hora de se levantar. É hora de você não ficar esperando o clima mudar, é decidir vencer em nome de Jesus. Eu gosto de um texto de Gênesis 27:40, eu sempre cito esse texto. E eu acabei descobrindo esse texto por um acaso. Um dia que eu estava fazendo um estudo mais profundo sobre a vida de Esaú, de Jacó, de Isaac. Aí quando eu cheguei nesse texto, eu pedi até para o meu pessoal, na versão da nova tradução da linguagem de hoje, ele usa uma expressão tão forte, ele fala assim: você viverá pela sua espada. Porque você cavou isso, cara, Esaú. E você será bem empregado do seu irmão, porque você abriu mão do direito de primogenitura. Por isso que eu falo, gente, tudo que Deus tem para você, pega. Não abra mão. É seu, é seu. Se você tem herança, recebe a herança. Celebre o que Deus tem. E aí o Senhor, o Isaac vai dar uma palavra para ele, ó: você vai viver para a espada do seu irmão, você vai empregar do seu irmão, porém, quando você se revoltar, você se livrará dele. Eu gosto dessa palavra revoltar no bom sentido dela. Por isso que eu trouxe como tema da mensagem dessa manhã: decida vencer, não espere, esse primeiro tópico, um batismo de ira santa. Sabe, de você entender que é hora de tomar uma postura, revoltar-se no bom sentido da palavra, de você ver a coisa tomando forma, o inimigo crescendo, o inimigo cercando, dominando, aprisionando, e você simplesmente ficar ali parado. É que nem aquele cachorrinho que você está andando e ele vai te seguindo, perseguindo. Aí você fala: vai para lá, cachorrinho, vai para lá, cachorrinho, vai para lá, cachorrinho, vai para lá. E o cachorrinho vai seguindo. Ao dia que você dá um grito com ele, ele sai. Você está entendendo? Isaías capítulo 10, versículo de número 27. Isaías 11, 27, se eu não me engano. Acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro. É isso mesmo, é 10, 27, né? Eu estava fazendo 11, é 10. Acontecerá naquele dia que o peso ou a carga será tirado do teu ombro e o jugo do teu pescoço. Você sabe o que é andar com uma carga e com um jugo? Talvez muitos de vocês aqui, você que me assiste em casa, talvez está carregando uma carga e um jugo sobre os teus ombros. Carga, peso, difícil, talvez de condenação, talvez de uma imposição que as trevas colocam. E você parece que não flui, não vive uma vida leve, sempre jogado um peso sobre você. Você nunca se liberta dessa situação, ela já escraviza você há muito tempo. Eu digo isso pelo Espírito Santo. Existem coisas que estão aqui nesta manhã aprisionando, escravizando, prendendo a vida de algumas pessoas. Mas eu digo nesta manhã, no nome de Jesus, é hora de se libertar, é hora de vencer, é hora de romper com isso. Talvez uma palavra, talvez alguma situação, talvez algum trauma, um medo, uma angústia, eu não sei.
mas alguma carga, um peso está sobre os teus ombros. E observa bem que a expressão que a Bíblia usa é acontecerá naquele dia. Esse é o dia. Acontecerá hoje, que o jugo será tirado do teu pescoço e o peso dos teus ombros. Isso será despedaçado por causa da gordura. Na tradução revista e corrigida fala assim, por causa da unção. Tem uma unção vindo sobre você. A unção que despedaça jugo, a unção que quebra as cadeias, a unção que traz libertação. Há uma unção de Deus essa manhã. É hora de buscar essa unção, gente. É hora de falar assim, esta semana é semana de avivamento. Sexta-feira tem o Aviva. Eu jejuarei essa semana e em sexta-feira eu estarei aqui. Há um jugo sendo despedaçado. Esta semana é semana de romper, meu amado. Ei! Se levante em Deus. A carne milita contra o espírito contra a carne. Você vai sempre viver debaixo dessa luta. Quem se tornará mais forte? Aquele que você alimenta mais. Então alimenta seu espírito, se dispõe a buscar a Deus. Não estou com vontade, vai sem vontade. Você já foi fazer muita coisa sem vontade na vida, mas então começa a se despertar, fala assim, eu não consigo orar, começa a orar sem vontade. Eu não consigo jejuar, começa a jejuar sem vontade, sem condição, mas fala, eu vou começar a buscar Deus. O jugo será despedaçado. Olha a expressão, despedaçado, por causa da unção. Acho que na revista é corrigida que fala unção. Eu gosto dessa tradução. Unção. A unção de Deus vai descer sobre você. A unção de Deus está descendo sobre a tua família. A unção de Deus desce sobre a sua geração, em nome do Senhor Jesus. O que você acha que Benaia vence? Porque uma unção veio sobre ele. Segunda coisa, você não precisa de ter vantagem, você precisa ter fé. Quem tem Deus não precisa ter vantagem, precisa ter fé. Às vezes você fica esperando a vantagem, esperando o clima, esperando o momento. Você pega Eclesiastes capítulo 11, ele fala assim, quem fica olhando para as nuvens nunca vai semear. Tem gente que só fica procurando, um momento, quando eu sentir vontade. Não, filho, se Deus está com você, olha, se Deus estiver com você, você não precisa de vantagem, só precisa crer. Só crer. Se olha para Benaia, há um detalhe no versículo, no finalzinho do versículo, o 22. A Bíblia diz que ele desce numa cova. A cova é o ambiente do inimigo. A cova é o ambiente do leão. E o tempo da neve, por que a Bíblia faz questão de dizer que era o tempo da neve? Porque o tempo da neve era mais difícil. Era mais escorregadio, frio, desfavorável. Eu vou esperar a neve passar. Enquanto isso, o leão está rugindo, e ruinando, dominando e matando. Eu vou esperar a crise, a guerra acabar. Porque, filho, é nesses ambientes improváveis que Deus opera. É nesses cenários meio catastróficos que a glória de Deus se move. É nesses tempos difíceis que você vai ver a glória de Deus. Benaia vai descer naquela cova, tem um leão lá, e era tempo desfavorável, era neve, mas ele falou, eu não quero saber, eu vou lá, eu vou entrar nesse território, eu vou declarar agora a minha vitória. Ele matou o leão. Não fique esperando um momento favorável. Quando você acredita e tem fé, Deus vai começar a abrir as portas para você. Vai em direção. Pastor, o cenário está complicado, a crise. Para de ficar pensando em crise. É na crise que você prospera, é na crise que você tem ideias, é na crise que você vai ver a glória de Deus se mover. Você é filho de Deus. Quem cuida de você é Deus. Benaia vai lá e ele mata o leão.
Ele destrói, acaba com o inimigo. Feriu 2 heróis de Moabe. Desce na cova no tempo da neve. Que cara sensacional. Tem gente que fica esperando condições ideais. E o leão vai tomando conta e destruindo. Essa situação não é maior que você. Ela pode ser até maior que você, mas não é maior que Deus. 1 João 4,4 diz assim, olha. Eu acho esse versículo tão fantástico, porque eu faço um trocadilho com ele, porque ele fala assim, ó, filhinhos, vos escrevo, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido o maligno, ou os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eu faço um trocadilho nessa palavra, assim, há um no mundo maior que você, mas há um em você maior do que o que está no mundo. Há um no mundo que é maior que você. E observe a expressão falso profeta. São espíritos enganadores. Gente, tem crente hoje caindo nessas coisas. Você tem que, sabe, é importante você entender isso. Você precisa julgar todas as coisas. Tem gente que está carregando maldição. Tem palavras de engano. Alinha com a palavra de Deus. Permita testificar o teu espírito isso. Tem gente que está aceitando tudo que vem. A internet está cheia de coisas hoje. Cuidado com isso. Não estou dizendo que você não possa ouvir, não. Ouça, isso é bom. Mas sabe filtrar isso? Esses dias eu estava participando de um negócio, não posso nem falar o que é. Mas tem coisas que a gente ouve que assusta. Você tem que falar assim, peraí, filtra, isso aqui eu pego, isso aqui eu deixo de... Recebe o que é bom. Então, há um em você maior. Deixa Deus operar. Não espere a circunstância. Vai, porque Deus te dará a vitória. Terceiro lugar, Deus procura homens. Quando eu falo homens aqui, eu estou falando de gente. Deus está procurando pessoas. Eu vou dizer o porquê que ele fala isso. Gálatas capítulo 1, versículo 18. É um versículo que esconde um segredo. Gálatas 1,18. Ele diz assim, olha, o pessoal vai achar para mim lá, eu vou esperar para abrir. Ele diz assim, decorridos 3 anos, sabe o que está acontecendo aqui, esses 3 anos? Quem estava aí, esse lugar aí? Onde ele estava? No deserto da Arábia. Quem? O apóstolo Paulo. 3 anos. Você vê Paulo se convertendo no capítulo 9 de Atos. Esse cara é ministrado ali. Ele fica cego por 3 dias. E ele vai lá, é ministrado. Eu esqueci o nome do cara que vai lá ministrar para ele. Barnabé, não é? Ananias. E ele vai ministrado por ele ali. E a Bíblia diz que então daqui a pouco Paulo vai sumir. 3 anos depois esse Paulo vai aparecer. Onde Paulo estava? Deserto da Arábia. Nesse tempo, se você ler os versículos anteriores, fala assim que Deus revela Jesus para ele. Esse cara tem uma experiência com Deus. Posso dizer uma coisa para você? Um dos grandes problemas da gente é não parar em Deus para receber uma revelação de Jesus. É permitir o fruto do Espírito operar na sua vida. Os dons do Espírito operarem na sua vida. A gente às vezes vai levando uma vida cristã meio que de qualquer maneira. Não, se disponha para isso. Deus está procurando homens que se entreguem, que abram mão de prazeres para dizer assim, eu quero ficar aqui na presença de Deus. Deus tem propósitos na sua vida. Deus tem mistérios que Ele quer revelar a você. Deus tem coisas para trazer para você nesse tempo. Então, a Bíblia diz que Paulo sai dali e se torna o que foi.
Há um potencial extraordinário nesse homem. Quase 50% do Novo Testamento é escrito por ele. Se considerar Hebreus, são 14 cartas. E o que acontece com esse cara? Se entrega. Sabe, um dos grandes segredos da vida cristã é para aprender a parar em Deus. Deus está procurando homens que têm uma revelação de Jesus, que têm uma palavra de Deus no seu espírito, que permite o fruto do Espírito operar na sua vida. Eu tenho procurado me disciplinar no sentido de, eu penso assim, olha, a carne milita contra o Espírito. A carne sempre quer operar na minha vida. Ela vai sempre me puxar para alguma coisa carnal, para resolver do meu jeito, da minha maneira, ou para eu sentir ou viver por uma notícia, por uma circunstância, ou por alguma coisa externa que vem abalar o meu interior. Ela vem querer abalar a minha vida. E aí eu tenho procurado me disciplinar, no sentido de pensar assim, espera aí, eu até decorei o fruto do Espírito. Eu falei assim, espera, o fruto não é frutos, é fruto, é um só. E ele opera na minha vida independente de. Ele está. Agora, o que eu preciso aprender é, quando tem uma situação e a carne quer gritar e me levar, espera aí, eu tenho algo em Deus na minha vida. E não vou resolver na ira, não vou resolver na paz. Aí eu tenho amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você parou para pensar o que é isso? Pare para você ver o fruto do Espírito operando na sua vida. Paz, alegria, paz, amor, paz, alegria, benignidade, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Sim, para analisar cada uma destas virtudes e onde elas estão operando na sua vida. E não quer dizer, eu tenho aprendido que não quer dizer que porque eu tenho o fruto do Espírito, toda circunstância da minha vida é favorável. Não, ela vai operar exatamente nessas circunstâncias. Então eu não me abalo, não vou me estressar. Eu vou permitir o fruto operar na minha vida. Querido, é uma segurança tamanha que você não fala precipitado, você pensa no que você está vivendo, e aquela paz é uma experiência tão poderosa, que ela enche o seu coração, e você fala, era para eu estar descabelando agora, mas Deus está me trazendo uma paz. Esse é nome de confiança. Deus está procurando homens. No versículo 38 do capítulo 41 de Gênesis, Faraó diz assim para os seus oficiais: acharíamos porventura homens como este, em quem há o Espírito de Deus? Ele está fazendo essa pergunta, e eu faço a pergunta para nós nessa manhã. Os homens do mundo, seres humanos do mundo, as famílias do mundo estão procurando e dizendo, será que nós vamos encontrar homens em quem há o Espírito de Deus? Hoje é uma igreja onde o Espírito de Santo, nós somos o templo do Espírito Santo, eles estão aí. Só que o grande problema é que muitos de nós não deixam fluir o Espírito Santo na nossa vida. Eu oro para que Deus faça você viver uma experiência tão poderosa, que você se encha do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Não é simplesmente homens que têm, não, eu tenho Deus, eu tenho uma religião, eu sou membro da IA Church, não, eu estou falando, eu quero que você viva uma experiência assim, eu sei, Deus está comigo. Você sentir a presença dEle. Você pegar um bilhetinho e entrar na simplicidade da fé de uma criança, dobrar o joelho e falar assim, Jesus, a Manu pediu para mostrar para você esse bilhetinho. Aí você sente Deus entrar ali, encher o teu coração, e como que estivesse passando a mão, dizendo assim,
Que bonito o que ela fez. Eu quero que você fique em pé, eu vou ler um versículo. Isaías 32, 2. Esse versículo precisa tomar conta da sua vida. E esse versículo precisa encher seu coração. Deus procura homens que vivam exatamente isso daqui, ó. Cada um servirá de esconderijo contra o vento. Eu não quero apontar o dedo para você. Eu quero apontar para mim. Eu vou fazer uma pergunta para mim. Será que eu tenho sido esconderijo contra o vento? Esse vento fala de dificuldades. Mas eu preciso entender uma coisa. Eu sou alguém que, se alguém que se aproxima de mim, ele vai ter refúgio. Você, marido, cabeça da mulher, sua família precisa encontrar em você o esconderijo contra os ventos. Meu pai está aqui. Na ausência do pai, minha mãe está aqui. Alguém precisa se levantar para dizer: eu sou esconderijo contra o vento. Segundo, refúgio contra a tempestade. Sabe o que é isso? É aquela pessoa que na hora da dificuldade, a crise bateu, o mundo está assim, as pessoas estão desesperadas, mas encontra alguém que é refúgio no dia da tempestade. É aquela pessoa que não permitiu que aquela situação tomasse conta da vida dela. Ela se encheu do tamanho de Deus, que ela é refúgio. Eu me sinto seguro na sua presença. Eu tenho paz na sua presença. Terceiro, de torrentes de água em lugares secos. Sabe aquele tempo de crise, dificuldade, você tem algo a oferecer? Sabe quando você senta com aquela pessoa e fala assim: meu Deus, 10 minutos que eu fiquei com ela, eu bebi. Revelou, trouxe vida, descedentou, minha alma se encheu. Deus está procurando homens e mulheres que sejam tão cheios que eles fluem no rio de água viva, porque bebeu da fonte. O mundo está sedento por uma igreja, entenda bem, que é esconderijo, que é refúgio, que é torrente de água. E quarto, que é sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Deus está procurando homens que é sombra. Sabe quando você está vivendo aquele sol escaldante, aí você encontra uma sombra, fala: puxa, que gostoso. Esta é a igreja. Isto é a igreja de gente que Deus está procurando para ser, porque eles vão ser. O mundo está perdido em colapso, mas a igreja, ela tem virtudes extraordinárias. A igreja está descendo nas covas. A igreja está entrando nos lugares mais inóspidos. A igreja não está olhando para a temperatura, para o tempo, se é outono, se é inverno, se é verão, se tem neve, não tem neve. Ela está descendo onde o inimigo está reinando. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso dá a ideia que a igreja está avançando. Ela está entrando no território e dizendo: leão, acabou o teu reinado. Leão, acabou o teu domínio. Desce lá, homem e mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, e acaba com aquele reinado de domínio das trevas. Ele será esconderijo, ele será refúgio, ele será torrentes de águas, e ele será uma sombra de uma grande rocha em uma terra sedenta. Essa igreja que a sua família está esperando. Pastor, eu comecei a frequentar a igreja. Pode acreditar numa coisa: se você entender os princípios que aqui pregamos, sua família vai viver isso.
E muitos vão agradecer a Deus e dizer assim: graças a Deus. Porque você precisa entender que Deus plantou você no meio dessa família para fazer a diferença. Eu vou ler um texto. Talvez Salmo 80, versículo 1 a 3. Dá ouvidos ao pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Mostra o teu esplendor, Senhor. Versículo 2. Perante Efraim, Benjamim, Manassés. Efraim é o segundo filho de José. E ele deu o nome de Efraim porque ele diz assim: Deus me faz próspero na terra da aflição. Depois antes nasceu o primogênito Manassés. Deus me fez esquecer dos sofrimentos da casa do meu pai. Manassés é uma cura. Manassés é o 30 semanas. E Benjamim é o último, que cuida do pai. Desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, e faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Faz essa oração para Deus. Resplandeça sobre nós, Deus. Resplandeça sobre a Church. Resplandeça sobre nós. Resplandeça, Senhor. O Senhor está procurando homens que seja um esconderijo, seja refúgio, seja torrentes de água, seja sombra. Nós queremos andar pelas ruas de Ribeirão Preto, entrar nas nossas casas, mas como gente que se levanta, que não está esperando a estação certa, o momento certo. Não, pregue a palavra, insta, quer seja oportuno ou não. Se disponha para Deus nesse dia. Se levante como um guerreiro. Ei, Benaia, você está aqui. Chegou o teu tempo. É hora de você se revoltar, no bom sentido da palavra. Ser tomado por uma ira santa. De olhar para a sua família e se levantar em jejum e oração e dizer não. De olhar para essa empresa que tem tudo para voar e de repente veio uma crise e as coisas começaram a dificultar. Ei! Será que a gente não pode analisar que algumas coisas podem ser espirituais? Será que a gente não pode compreender que umas atitudes talvez precisa arrependimento, perdão, e se levantar em Deus e dizer: Deus, minha empresa nasceu para glorificar o teu nome. Será parou para dobrar o joelho e orar e falar: Deus, levanta a minha empresa? Eu quero, em 5 minutos, pessoas que estão aqui esta manhã dizendo: eu preciso me revoltar com essa situação, eu não vou me aceitar, eu sou um Benaia do século 21, eu me levanto nesse dia, eu vou descer nessa cova, esse leão vai cair por terra. Eu quero que você saia do seu lugar, venha aqui rapidinho, nós vamos fazer uma oração rápida, nós vamos cantar um louvor.